vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Silvinho. Silvinho, boa noite. Jonas Campos, da TV Gazeta. Ao longo da semana criou-se a expectativa de que os 4 reforços estivessem juntos na formação inicial do time. Por que ainda não foi dessa vez? E que balanço que você faz da estreia, ou reestreia do William com a camisa do Corinthians? Obrigado, boa noite. Boa noite. Não foi possível. Enfim, de uma certa forma também nós trabalhamos sempre com todo o elenco, com todos os atletas. Não estamos ali envolvidos em quando e que momento os atletas que vieram qualificar o nosso grupo possam ou não jogar juntos. Nós vamos montando a equipe dia a dia, cada um vem de um processo e não houve essa possibilidade nesse momento. O último jogo fora de casa com o Atlético Goianiense, houve um desconforto ali com o Renato, ele não viajou, ficou. Preservamos o atleta, ele construiu mais uma semana de trabalho muito boa e teve presente conosco aqui e já nos ajudou bastante na segunda parte também. Por esse motivo, os outros 3 estavam em campo, mas a gente não se atém realmente a isso. A gente busca fazer o melhor para o grupo e crescer esses atletas com muita calma e paciência. São atletas que vêm de cenários bem diferentes uns dos outros e esse encaixe no grupo ele vai fazendo e sendo montado pouco a pouco. Oi, Silvinho, é Vinícius Nicoletti, ESPN. Sobre a posição do William, ele no primeiro tempo ele foi jogar muitas vezes ali na armação do time. Isso foi programado ou foi uma situação que ele sentiu no jogo que tinha necessidade de fazer isso? Ou é uma posição que você pretende até usar ele durante aí a temporada, ele mais ali na armação? Ele trocava, que é a hora que ele descia na ponta e depois na armação. Obrigado. Boa noite. O William é um atleta que tem prioritariamente a função como um beirado, um externo do lado direito e que já em outros grandes clubes que passou na sua vida jogou também pelo lado esquerdo, não é nenhum problema para ele e pode jogar entre linhas. Quando a gente fala entre linhas, não é um atleta de meio campo, mas um atleta que recebe essa bola entre o meio campo e o defensor adversário e ele pode aí dar sequência. Como estava o GP pelo lado direito, que é um atleta que fez muito bem a função de meio campo, ele tinha uma troca rápida com o William, eventualmente, quando o William estava nessa posição mais central, e isso realmente nos resultou em uma boa saída. Depois dos 20 minutos do primeiro tempo, a gente começou a encontrar esta situação em campo, por esse lado direito nosso funcionando melhor. O gol, já visto, foi uma jogada de ambos, e pelo lado direito com cruzamento de William. Sim um ponto forte do atleta, ser o penúltimo ou último. É um atleta que realmente define bem as jogadas, tem bom cruzamento, mas foi algo programado até pela característica desses 2 atletas que eu citei. Boa noite, Silvinho. Fernando Morales, da Rádio Nova Estação e Podcast Mão. Eu gostaria de saber se você pretende utilizar o Juliano sempre desta forma, pisando dentro da área, estando mais próximo dentro da grande área, e também pedir para explicar a situação do João Pedro. Ele foi apresentado no dia 2 de setembro e até agora não foi relacionado para partidas. Obrigado. O João Pedro, boa noite. O João Pedro é um atleta que está conosco, recuperando em transição, já voltando com o grupo, adaptando aos treinamentos. E com relação ao Juliano, assim como os demais meias, que nós chamamos de meia, ainda quando está lesionado, o Rony pisou muito a área, tem 3 gols, se eu não me engano. O Gabriel, quando fez a função, tem gol, eu me lembro bem no primeiro turno. São atletas que realmente desenvolvem e devem pisar realmente a área. Alguns jogos encontram uma situação um pouco melhor, outros não. Mas sim, correto, é uma característica de Juliano, pouco a pouco ele vai se soltando. Em decorrência da primeira pergunta, praticamente, cada um tem uma construção e Juliano vai se soltando, acho que é o 5º, 6º, 7º jogo dele, e o atleta vai ganhando corpo, vai ganhando uma condição maior e melhor de jogo e vai desenvolvendo. Então ele vai atuando numa área um pouco maior do campo, ele vai se permitindo pisar a área adversária e aumentar sua área de atuação, uma condição física que um atleta que tem essa condição técnica também e tem o feito e deve fazê-lo. Silvinho, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes.
Silvinho, contra o Juventude hoje, contra o América, o adversário ficou muito à vontade, especialmente no meio campo no primeiro tempo. E nesses jogos você escalou só um homem de contenção, que foi o Gabriel. O time não fica muito desprotegido só com o Gabriel marcando no meio campo? Você pensa em alguma alternativa para os próximos jogos? O João Pedro, de novo ele não foi relacionado. Por que do motivo desse lateral que chegou há pouco, que vem treinando com o elenco, não ter sido relacionado em mais uma partida? Muito obrigado. A segunda parte eu tinha respondido já na pergunta anterior, e com relação a um volante de contenção que é Gabriel, não, eu acredito que foi um passo interessante, muito bom para frente. O Gabriel Pereira, o GP, é uma função que ele já o fez em base, conhece, o atleta é de uma qualidade técnica muito boa, pode fazer externo, pode fazer por dentro, como fez hoje, nós tínhamos a convicção que ele poderia fazer sim. Ele dominava os movimentos, fez uma boa partida, técnico, e o time fica com uma posse de bola mais interessante, mais agudo. É um atleta, sim, com virtudes. Fez o gol contra o Atlético Goianiense jogando por fora. Hoje fez a jogada junto com o William do nosso gol de empate. E, sim, no futebol, assim como na vida, você não consegue ter tudo. Em alguns momentos você vai ter mais posse de bola, vai atacar o time adversário e você vai ficar, às vezes, ou algumas vezes, mais vulnerável. Outras vezes você defende melhor, mas você tem dificuldade para entrar no campo adversário e criar jogadas. Hoje o time deu um passo importante no aspecto de posse de bola, de criar jogadas e situações de gol. Já no primeiro tempo, bola na trave do Gabriel, uma finalização de Roger, pé contrário entrando, o gol. Depois tivemos mais uma outra situação, não sei se era de Juliano, de William, enfim, no segundo tempo algumas outras mais. Enfim, o time criou algumas possibilidades muito boas. Infelizmente, acabamos não levando a vitória. Uma insatisfação de resultado. O goleiro do América foi muito feliz, fez uma boa partida e nós, enfim, acabamos ficando com empate em decorrência, enfim, do primeiro gol que a gente levou. Boa noite, Silvinho. Vitor Scaroli do Portal Meu Timão. Silvinho, gostaria que você destacasse a importância do jogo para esse time do Corinthians. No segundo tempo, principalmente no segundo tempo, a gente viu que ele participou de quase todas as jogadas ofensivas do time e mais uma vez atuou os 90 minutos. Queria que você destrinchasse um pouco a importância tática e técnica do João dentro de campo. Muito obrigado. O João atleta que em determinado momento, quando nós chegamos, é tudo muito rápido, né? O futebol é tudo rápido. 3 meses e meio, não sei, algo assim, nós chegamos, vai fazer ainda 4 meses. O João era um atleta que não estava em boas condições, estava em boa forma física, vinha de alguns processos de uma lesão pequena, micros lesões, que estava tirando ele dos treinamentos. Enfim, eu não lembro bem a situação, não estava assiduamente nos treinamentos. E, de repente, nós encontramos nele uma situação de retenção, mudando a característica daquele homem de profundidade, fazendo retenção e ajudando o time numa saída de bola, numa construção, inclusive, de jogo, e ele aceitou bem, assimilou muito bem. A gente sempre diz que a resposta vem do atleta, é virtude dele, e ele realmente tem feito muito bem este papel, tem ajudado, oxigenado muito o time, para que a gente possa sair e permanecer mais tempo no campo adversário. Isso aí tem ajudado bastante a construção do time. Oi, Silvinho. Boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Hoje, depois da entrada do Renato Augusto, isso acabou mudando bastante. O Corinthians passou, a partir desse momento, a criar mais oportunidades ofensivas. Por que dessa entrada tardia dele hoje? Qual que era a situação física do Renato Augusto, ele que já não havia atuado contra o Atlético Goianiense? Obrigado, boa noite. Boa noite. Sim, o time criou bastante. Desde a primeira parte, voltando à pergunta anterior, nós tivemos uma construção. Depois que nós fizemos o gol com 17 minutos do primeiro tempo, imagino isso, nós tivemos outras oportunidades, já coloquei aqui o do Roger, a bola na trave do Gabriel, um outro cruzamento que houve, enfim. E na segunda parte também, Juliano dentro do gol por 2 vezes, uma de cabeça, uma que não foi realmente absolutamente nada na área, ele tentou ali fazer o gol, o goleiro mais uma vez foi muito feliz. Então o time de uma forma geral criou muito bem, construiu bem e infelizmente não conseguimos nosso gol. Faz resultado e temos que melhorar e buscar situações melhores que a gente consiga
ter os pontos, ganhar os jogos, não com mais tranquilidade, mas ganhar os jogos que são importantes para a nossa trajetória no campeonato. Silvinho, agora há pouco já foi perguntado por um colega sobre o posicionamento do Willian especificamente nessa partida, né? Eu queria que você fizesse agora uma análise geral da estreia dele e ao longo da semana, nessa semana livre que você teve de trabalho, aquilo que você já conseguiu perceber da movimentação do Willian, tudo aquilo de recurso novo que ele pode trazer para a sua equipe e o quanto você está satisfeito com a chegada de um jogador do nível do Willian para poder agregar o seu elenco. Obrigado, boa noite. Boa noite, muito feliz de ter qualificado o grupo e se qualificar com presença de atletas importantes, e o Willian um deles. Sim, que esses atletas também vêm de cenários diferentes, o campeonato já passou da metade e nós vamos com calma, com tranquilidade, inserindo nos jogos. A última parte já de Willian, ele estava bem cansado, é um atleta que tem um desgaste grande, porque todas as ações de Willian são ações de muita potência e força. Desgaste maior, nunca o atleta está numa zona de campo, meio campo, ou uma zona de mais conforto, onde ele consegue gerenciar as ações dele, e nós percebemos que com 60 minutos descoordenou um pouco, cansou, já não saía do campo defensivo quando estava ajudando à frente de Fagner, e aí nós resolvemos trocar. Um atleta de uma qualidade técnica ímpar, pode jogar dos dois lados, bom cruzamento, boa finalização, um atleta completo, e que pouco a pouco vai sendo inserido nesse nosso processo, nessa nossa construção, e tem muito a agregar e muito a ajudar. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.